Reboot. Uma palavra que só de algumas pessoas ouvirem já começa a borbulhar de raiva. Porque essas pessoas lembram do dia que o desenho favorito dela foi estragado porque virou um reboot. Mas, mesmo que essa pessoa tenha uma visão ruim dos reboots, e mesmo que eu tenha me ressalvo com eles, ressalva essa que eu vou falar durante o vídeo, eu tento ao máximo olhar para ele de uma forma que não seja tão superficial. E um dos motivos de eu ter um olhar mais otimista relacionado aos reboots é o seu propósito. Porque o objetivo do reboot é dar uma nova cara para a série e não estragar ela por completo, que nem tem algumas pessoas que falam. E eu tenho uma visão que certo desenho pode ficar parado no tempo, e como se tudo ou quase tudo que ele fizesse fosse bom e inovador, mas só para aquele tempo que ele foi lançado. Mas ainda assim, esse desenho ele tem um potencial enorme. E é aí que eu enxergo um caso perfeito pro reboot. Exemplo desse tipo de reboot que deu certo é o reboot de DuckTales. Porque eles pegaram um desenho que, mesmo que seja antigo, ele não é um desenho que fica preso no tempo, no passado. E a versão antiga do desenho consegue ser boa até o dia de hoje. E o reboot sabe disso. Então o que eles fizeram? Pegaram um desenho e não mudou ele, e sim modernizou ele. Mudança é essa que não pareceu forçada. Mas agora vamos falar das partes ruins dos reboots, que não é só uma coisa e sim várias. Eu dei o exemplo de DuckTales, um reboot que respeita o original e que sabe as coisas que devem ser mantidas e as coisas que devem ser mudadas ou acrescentadas em relação ao original. Mas se a gente fazer um reboot só que ignorando essas coisas boas que eu falei e ainda mais desrespeitando a obra original. Eu sinceramente acho que essa é a pior coisa que um reboot pode fazer. E tem um reboot que vem na minha cabeça que é Thundercats Roar. Que, sério, esse reboot não é só ruim, ele é ofensivo. Porque ele faz exatamente tudo de ruim que eu falei, mas porque ele é ofensivo? Até para pessoas como eu que não liga muito ou cresceu assistindo o desenho original. Mas antes de falar, eu queria falar que ele cumpre a checklist que todo desenho ruim tem. Ele é irritante, tem piada boba e sem graça, e como eu disse, ele é ofensivo, porque ele brinca com os fãs da série original sem motivo algum. Mas a gota d'água foi e que em um episódio com crossover de Jovem Titã em Ação, ele simplesmente foi uma piada barra referência a um personagem específico da pior forma possível, onde nessa cena tinha versões antigas da série. E nessa cena ele mostrava uma caveira de um personagem chamado Patron, insinuando que ele tinha morrido. E quando esse episódio foi lançado, o dublador desse personagem tinha acabado de falecer. E depois dessa história que eu te contei, você entendeu por que esse desenho é tão odiado e por que ele chega até a ser ofensivo. Então é isso, como eu disse, eu não odeio o reboot, até gosto do seu objetivo, mas as empresas usam esse artifício da pior forma possível, por puro medo de tentar algo novo, e assim tirando oportunidade de pessoa que realmente queria mostrar o seu talento ao mundo. E é isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo, deixa o like e sua opinião no comentário, Deus te abençoe e tchau!